Olá, você meu amigo, minha amiga, seja bem-vindo a mais um vídeo do Manual do Criador, esse canal que tem por objetivo desmistificar a Bíblia, exatamente descomplicar. Tem gente que lê a Bíblia e fala, meu Deus, que livro complicado, dá sono, não entendo. Pois é, eu quero aqui trazer histórias da qual você possa se identificar e entender que Deus nada mais entregou para você do que um manual, uma instrução do céu para vencer na vida, para vencer aqui na vida terrena, para vencer lá no céu também. Exatamente. Ele quer que você tenha o poder de filho de Deus. Se você seguir esse manual direitinho, pode ter certeza, sucesso te alcançará. Estou falando de uma série de vídeos sobre os heróis da fé, baseado em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, que fala dos heróis da fé. O que é fé? Fé é confiar. Você confia que amanhã o dia vai clarear? Ou você está com dúvida ainda? Está com medo de amanhã o dia não clarear? Não, né? Você confia, você acredita que o dia vai clarear. Isso é fé. Porque para você é algo tão simples, tão natural. E Deus quer que o seu relacionamento com Ele seja natural, simples, porque assim o é. Mesmo que você não enxergue, mas se você agir de maneira que você saiba no seu interior que o mundo espiritual está acontecendo de uma forma natural e que Deus está te ouvindo e que Ele está respondendo e que Ele é Pai e está te guardando, isso é fé, isso é confiar, certo? E hoje eu vou falar nada mais, nada menos do que o maior herói da fé da Bíblia. Não, o maior herói da fé do mundo, exatamente, o maior herói da fé do mundo, que foi Abraão, simplesmente considerado o pai da fé. O pai da fé. Por que ele foi o pai da fé? Olha só, vou resumir bastante a história. Gênesis 12 até 25, é muita história para resumir. Mas basicamente Deus chamou Abraão, que na verdade se chamava Abrão, para que ele saísse da sua terra, ele saísse do seu país, saísse da casa da sua família, deixasse eles para trás e fosse para uma terra que ele iria mostrar. Abrão, ele não tinha uma Bíblia para ler, não existia Bíblia naquela época, e tudo que se acreditava a respeito de Deus era o que a família falava, era o que a sociedade dizia, era o que ele acreditava no seu coração. Então ele ouviu uma voz de uma pessoa que ele nunca viu, que ele não sabe como é que era, nem a aparência, e ele resolveu obedecer essa voz. Olha só, o primeiro grande ato de fé de Abrão. Ele saiu da sua casa, pegou a sua esposa, pegou o sobrinho que quis ir junto e foi junto. Abrão, Sarai, sua esposa, e o sobrinho Ló. Para gravar, Abrão já tinha 75 anos e sua esposa 65. E Deus tinha feito uma promessa para ele: olha, você será uma grande nação, eu engrandecerei o seu nome, ou seja, você será famoso e você será uma bênção. O que o Senhor espera de nós é que sejamos uma bênção. Não é só receber bênçãos. Deus não quer que nós procuremos Ele para ir atrás das bênçãos, mas Ele quer que nós sejamos a bênção em pessoa. A bênção para o próximo e a bênção para Ele. Assim como um dia Deus falou a respeito de Jesus, falou assim: olha, esse é o meu filho amado e que me dá muito prazer. Você já falou isso do seu filho, por exemplo? Olha, esse meu filho me dá muito prazer. Acredito que é o que Deus quer falar a seu respeito. Olha, esse meu filho, essa minha filha é uma bênção e me dá muito prazer. Então é o que Deus pediu para Abraão: olha, você será uma bênção. E prometeu que ele seria uma grande nação, como eu falei para você. Mas que nação seria essa, sendo que Abraão com 75 anos de idade e Sarai, a sua esposa, com 65 anos, um casal de senhores, não tinham filhos? Exatamente, não foi por falta de tentar, evidentemente, mas eles não tinham filho. Bom, apesar disso, diz que Abraão pegou suas trouxinhas, pegou suas coisas e foi embora. Não questionou. A Bíblia não fala de nenhum questionamento. Ele simplesmente juntou tudo e foi. E ele não sabia nem para onde estava indo. Chegando lá, teve tempos de fome. Olha só, e agora? Provedor da minha família. Deus mandou vir aqui, agora a gente vai passar fome.
eles tiveram que passar para o Egito. Lá no Egito eles até conseguiram uma recuperação, porém o faraó, o rei do Egito, quis casar com a Sarai, porque apesar de ser uma senhora sessentona, ela ainda era de uma boa aparência. E o faraó, né, gostou dela. Então Abrão ficou sem coragem de dizer, poxa, mas ela é minha mulher, né? Ele disse que era a irmã dele e tal. E aí o faraó, pô, irmão, tá tudo certo, né, cunhado? E aí colocou Sarai no seu harém. Deus precisou intervir nessa história. Como Abraão não se defendeu, Deus defendeu Abraão. Olha só, Abraão confiou em Deus, que Deus ia guardar sua esposa, e ele guardou. Não deixou que o faraó nem tocasse a sua mulher. O faraó em sonho foi avisado por Deus, você está mexendo com uma mulher casada e eu vou pesar minha mão sobre vocês e sobre todo o Egito. Aí Faraó devolveu rapidinho a mulher, e não só devolveu, como ele deu muitos presentes para Abraão, e ele saiu do Egito rico. Olha só, porque ele confiou em Deus. Fé. E passou um tempo, ele voltou para sua terra rico, para a terra de Canaã, a terra que Deus prometeu, não para sua terra original, mas para a terra que Deus mandou que ele ficasse. E diz que lá outro rei também quis a mulher dele, e ele novamente precisou que Deus o defendesse, e Abraão confiou, e Deus guardou novamente, e ele saiu mais enriquecido. Abraão passou por uma guerra, ele não tinha soldados, ele era um homem com algumas posses e tudo mais, tinha alguns servos, pois o seu sobrinho Ló, ele foi morar num outro lugar, e esse lugar sofreu uma guerra, e Ló foi capturado. E Abraão teve que ir lá, juntar os seus servos e fazer uma guerra contra 4 reis. E ele venceu a guerra com apenas 300 homens, servos seus. Ele venceu essa guerra. O verdadeiro 300, ali, o 300 é o 300 da Bíblia. 300 homens com Abraão venceram a guerra. E por fim, Abraão, ele finalmente teve o filho da promessa, o filho da sua mulher Sara, que Sarai se tornou Sara porque Deus mudou o nome, com 100 anos de idade. Ele com 100 e a sua esposa com 90. Olha só. E aí eu quero ler para vocês o que diz Hebreus capítulo 11. Eu encurtei bastante a história. Você vai precisar ler essa história para compreender mais detalhes, porque os detalhes é que afloreiam e que mostram como Deus é poderoso. Olha só, Hebreus 11, 8 diz assim, que pela confiança, pela fé, Abraão obedeceu. O que Deus espera de nós? Simplesmente acredite e obedeça, tá? Obedecer é a forma de você mostrar que acreditou, tá? Se você falar, Jesus, eu acredito em ti, eu tenho Jesus no meu coração, Deus está comigo, eu e Deus, mas não obedece. A palavra é falada para você, não. Você aceita ser Jesus como o Senhor, único Salvador, e põe para fora todos os outros deuses. Não é bem assim. Pois é, então você não obedeceu, você está demonstrando que você não confiou, não creu, não teve fé. Puxa, isso desagradou a Deus. Mas olha só, diz que Abraão obedeceu depois de ter sido convocado para se dirigir ao lugar que Deus lhe daria como posse. E de fato ele saiu, sem saber aonde estava indo. E pela fé, pela confiança, ele residiu temporariamente na terra prometida, como se ela não fosse sua, vivendo em tendas como Isaac, com Jacó. Isaac era o filho dele e Jacó veio a ser o neto, tá? Que também deveriam receber o que lhes fora prometido, porque esperava ansiosamente pela cidade que tem fundamentos permanentes, da qual o arquiteto e construtor é Deus. Ou seja, o que Abraão estava esperando? Um lugar no céu. Mais importante do que qualquer coisa nessa terra, Abraão estava preocupado mesmo, era em poder morar com Deus. Pela confiança, pela fé, Abraão recebeu a capacidade de se tornar pai, mesmo quando a sua idade já era avançada, como a própria Sara, porque considerou digno de fé aquele que fez a promessa. Ou seja, puxa, é Deus que prometeu, eu posso confiar. O que Deus diz, você pode escrever, tá bom? O que Deus diz, você pode escrever. Dessa forma, esse homem praticamente morto,
tornou-se pai de descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como os grãos de areia da praia. Foi a promessa que Deus fez para Abraão. E assim foi. E assim é até hoje. Você sabe que Abraão é o pai de todo o Oriente Médio, né? Não só o povo de Israel, como também os árabes, né? Todas as nações que se dizem árabes são consideradas filhos de Abraão, exatamente. Mas os filhos da promessa são o povo de Israel, tá? Os árabes são filho de outro filho que ele arranjou, né? Para tentar... Ele e Sara tentaram dar um jeitinho para Deus. Deus falou, não. O que eu prometi não foi isso, não. E aí Deus deu o filho legítimo, que era o Isaac, que é o povo de Israel, que é um povo que muitos dizem que tem mais israelenses fora de Israel do que dentro da nação. Então assim, são incontáveis mesmo. Diz que todas essas pessoas mantiveram fé, confiança até a morte. Diz que pela confiança, Abraão foi testado por Deus. Exatamente, houve um momento de teste. Abraão lá, já com filho, já com uns 13 anos de idade. Puxa, feliz da vida, glória a Deus, Deus me abençoou, Deus me deu filho, né? E aí Deus chegou para Abraão e falou assim, olha, Abraão, o seu filho, o filho a quem você ama, eu quero que você me entregue. Ué, mas não foi ele que deu, não foi ele que prometeu? Pois é, Deus pediu de volta. Me entregue como sacrifício. Que sacrifício é esse? Era um sacrifício de morte, assim como se sacrificava boi, se sacrificava ovelha, assim era o sacrifício que Deus queria que Abraão fizesse com seu filho Isaac. Meu Deus, que isso? Mas que Deus é esse? Que absurdo, né? Hoje em dia você vai falar um negócio desse, né? Ofende. Mas e o que Abraão fez? Ele se ofendeu? Puxa, o filho dele esperou tanto, né? Se morresse filho, como é que ia ser? Ele já estava com 113 anos... A mulher dele já com 103 também. Será que ia gerar outro filho para substituir Isaac? E agora? Diz que Abraão, ele quando foi testado, ele ofereceu Isaac como sacrifício. Você lê a história depois. Essa foi a história que consolidou a minha fé em Jesus, a minha fé em Deus. Foi consolidada nessa história de Isaac. Diz que ele ofereceu seu único filho, o único filho da sua mulher, Sara, aquele que receber a promessa, ao qual fora dito, a sua semente será contada a partir de Isaac. É o que Deus tinha falado para ele. Abraão então concluiu que Deus poderia até mesmo ressuscitar pessoas dos mortos. E perceba como isso é um ato de fé extraordinário, porque não é só acreditar que Deus era capaz de ressuscitar, como acreditar de uma coisa que Deus não prometeu que faria. Deus não falou, olha, entrega lá que eu vou trazer ele de volta. Não falou. E nunca tinha acontecido antes uma situação de ressurreição. Nunca na história, antes de Abraão, alguém tinha voltado dos mortos. Hoje você escuta que Jesus ressuscitou, que Jesus ressuscitou mortos, que houve outros ressuscitados, né? Jesus ressuscitou Lázaro. Você ainda fala, pô, teve uma história aqui que eu posso ler, que posso ver o que aconteceu. Mas na época de Abraão, nem isso. Se já é difícil acreditar com a Bíblia, imagina sem. E diz que de forma figurada, Abraão recebeu dessa forma. Bom, você que não conhece a história, Abraão foi oferecer Isaac e ele preparou então o altar, ele preparou lá a lenha, amarrou o seu filho. O filho falou, pai, cadê o cordeiro? O pai falou assim, olha, Deus proverá, filho. Exatamente isso, Deus proverá. E aí, pegou o cutelo, ia sentar o cutelo no filho. Aí na hora da descida Deus falou assim, parou. Diz que o anjo falou, Abraão, pare agora. Já entendi que o seu coração está em mim e não no seu filho. Que o seu coração não está na bênção, mas você é a própria bênção. Deus entendeu naquele momento que Abraão era a própria bênção. E por isso ele engrandeceu Abraão ainda mais. E olha, eu não vou ler porque você tem que ler e falar, que história maravilhosa. Lê lá Gênesis 12 ao 25, você vai ver que história, que homem de fé foi esse homem chamado Abraão. E aí eu concluo dizendo, olha, todas essas pessoas mantiveram a fé até a morte, sem terem recebido o que lhes fora prometido. Que isso? Abraão não recebeu?
receber um filho, mas Deus prometeu uma nação, não foi? Abraão não viu nação nenhuma. Ele morreu com só um filho da promessa. Só isso. Mas ele acreditou que mesmo depois de morto a promessa seria cumprida por Deus. Olha só. Apenas viram de longe e também cumprimentaram à distância, enquanto reconheciam ser estrangeiros e residentes temporários da terra. É o que nós somos. Nós somos aqui nessa terra, mas eu tenho minha casa, eu tenho a cidade que eu nasci. Você está aqui de passagem, amigo. Você está aqui, você vai viver quantos anos? 80, 100? Pô, se você conseguir chegar até lá, né? É temporário, é um período curto comparado à eternidade que Deus está guardando para você. Então eles entenderam isso, que eles estavam ali de passagem. E aí, essa é a legítima fé. E aí as pessoas que falam dessa forma, elas deixam claro a sua procura por uma pátria. Você tem que entender que eu e você estamos procurando uma pátria. Que pátria é essa? Não é o Brasil, não é, sei lá, a França, os Estados Unidos, o Japão. Não, é uma pátria muito maior, muito melhor. Diz aqui, ó. Se essas pessoas mantivessem a lembrança da pátria que deixaram, como por exemplo Abraão deixou sua pátria para trás, eles teriam a oportunidade de retornar. Em vez disso, eles aspiravam uma pátria melhor, uma pátria celestial, uma pátria completa e perfeita. Essa é a razão pela qual Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, porque Ele preparou uma cidade. Deus preparou uma cidade para nós, mas você é corajoso e tem fé suficiente para não duvidar? Para dizer, olha, eu confio em Deus e vou pagar o preço, custe o que custar. O mundo pode vir contra mim aí como um leão, eu vou enfrentar porque Deus é comigo. Eu confio em Deus. Você faz isso? Não é só falar que confia em Deus, é mostrar com atitudes de obediência, como Abraão fez. Ah, é para entregar o Isaac, é para sacrificar o que eu tenho de melhor? Vai lá, se Deus pedir, tá? Se Deus pedir. Ah, é para abrir mão da minha vida para seguir a Cristo? É para abrir mão do que eu gosto porque Cristo não quer dessa forma? Vou lá fazer. Jesus falou, toma a sua cruz. Vou tomar. Entendeu? Esse é o conceito. E quando Deus chamou Abraão, se você ler Gênesis 12, farei de você uma grande nação, te abençoarei, engrandecerei seu nome e você será uma bênção. Abençoarei quem o abençoar. Quem abençoa Israel é abençoado. Amaldiçoarei quem amaldiçoar. A Bíblia mostra, todos que tentaram amaldiçoar Israel foram amaldiçoados. E por seu intermédio, Abraão, ou seja, por sua causa, serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Gente, você sabe que Jesus veio por meio do povo de Israel. E por meio de Jesus, todas as nações da terra foram abençoadas, inclusive eu e você. Então, gente, essa é a grande mensagem. Olha só a fé de Abraão, uma fé tão poderosa que atingiu até o próprio Senhor Jesus. Essa é a fé da obediência, a fé para crer mesmo quando tudo diz que não. É o que Deus espera de você. Gostou? Comenta aí. Coloca aí nos seus comentários aí o que você achou desse vídeo. Se você tem dúvida sobre fé, como que eu faço para ativar minha fé, Ícaro? Como é que eu faço para confiar desse jeito que você está falando? Me chama lá no Instagram, manda um direct, tá? Manual Criador, tudo junto lá no Instagram, Ícaro Medeiros, você vai achar com facilidade, tá bom? Gente, muito obrigado e até a próxima. Shalom!